No vídeo de hoje nós vamos falar sobre medo. É isso mesmo, se você está com medo, se você tem medo, eu quero dizer para você nesse início de vídeo, vai com medo mesmo, filho. Fala senhoras, fala senhores, hoje é quarta-feira, estamos aqui de volta no meio desse caos que estamos vivendo no mundo, nos governos, na política, na economia, na saúde. Nós continuamos aqui firmes porque nós não somos, como diz a palavra de Deus, nós não somos dos que retrocedem, nós estamos com as mãos no arado. E nós não soltamos de forma alguma porque nós sabemos quem é o nosso Salvador e nós sabemos em quem nós temos crido. No vídeo de hoje eu vou falar sobre medo. Assim como eu disse na introdução, talvez você esteja com medo, talvez você esteja vivendo um tempo de medo. Pessoas estão vivendo um tempo de medo. Eu quero dizer para você, se tiver com medo, vai com medo mesmo. Antes de nós darmos sequência nesse vídeo, eu quero que você dê like, que você compartilhe com o maior número de pessoas. Afinal de contas, você é o maior incentivador, o maior financiador, o investidor desse canal, para que pessoas também possam receber esse conteúdo, possam receber a verdade que liberta, que edifica e que traz herança. Pessoas têm vivido um tempo de medo. E por que eu resolvi falar sobre medo nesse vídeo? Porque, afinal de contas, nós estamos à frente de um ministério e nós orientamos vidas. E isso tem chegado frequentemente, tem aumentado o número de pedidos de oração a respeito disso. Estou com medo, não sei qual que vai ser o futuro, não sei como é que vai ser o dia de amanhã. E olha que coisa interessante, há 2 noites atrás, o meu filho Lorenzo, eu tenho um filho que chama Lorenzo, ele tem 4 anos, vai fazer 5 agora. Ele no meio da madrugada, lá por volta de umas 3, 4 da manhã, ele gritou, papai, papai. E eu estava no meu quarto ali, já dormindo, mas ouvi. E falei, o que foi, Lorenzo? Ele falou, vem cá, eu tô com medo. E aí, prontamente, eu levantei e fui até ele. Ele estava ali na caminha dele. E ele falou, papai, eu tô com medo. Eu acredito que ele tenha sonhado alguma coisa, um pesadelo. E aí, ele estava muito temeroso. Eu falei, o que foi, filho? Papai tá aqui. Ele falou, mas eu ainda tô com medo. Aí eu falei, mas calma, o que aconteceu? Foi só um sonho. Eu comecei ali a trazer palavras para acalmá-lo, né? No meio da madrugada, eu meio sonolento ainda, sem saber o que estava acontecendo. Eu falei, calma, o papai está aqui. Eu falei, não precisa temer. E mesmo que tenha acontecido alguma coisa, eu falei, calma, agora o papai está aqui. Você não precisa ter medo. E eu vi que isso foi trazendo calma para ele, foi trazendo segurança, até que ele pudesse ali voltar e cair no sono. Mas antes que ele dormisse, ele falou assim, papai, você pode ficar aqui comigo? Eu falei, claro. Deitei do lado dele, comecei a passar a mão nele, fazer um carinho até que ele adormeceu. E por que eu estou trazendo isso? Por que eu estou falando isso? Porque no livro de 2 Reis, lá no capítulo 6, o 16 e o 17, o verso 16 e 17, diz que estava ali um servo e haviam carruagens indo contra eles, havia um exército ali se levantando contra Eliseu e o seu servo. E esse servo estava ali com medo e falou, ai meu servo, meu senhor, o que vai ser de nós? Existem carruagens, estão vindo contra nós. E ali, nitidamente, você vê um medo instalado na vida desse servo. Você vê um medo ali pela reação, pela forma com que ele fala, como ele se refere a Eliseu. E, de fato, havia um exército vindo contra eles. E o medo ali foi algo notório na passagem. E lá na passagem diz que eles dormiram e no dia seguinte eles acordaram e estava tudo diferente. Eu acredito que um pouco parecido com o nosso contexto de hoje, com o nosso cenário de hoje. Talvez pessoas tenham dormido, assim como o Lorenzo, de uma forma e acordado com medo no dia seguinte. Não talvez no meio da madrugada, mas no outro dia com uma notícia de que haveria uma quarentena, de que você não poderia sair de casa. Eu imagino a cabeça de um pai de família, de um empresário, de um trabalhador. E agora o que vai ser de mim? O que vai ser da minha empresa? O que vai ser do meu trabalho? O que vai ser do meu futuro? O que vai ser da minha família? O que vai ser do meu dinheiro? Grandes investimentos na bolsa, você sabe, as bolsas começaram aí, a economia começou a oscilar do mundo inteiro. E imagina só um medo que foi instalado. Um dia, um chefe de família, um homem, uma mulher, dormiu e no outro dia ele acordou e o mundo estava diferente. Ou seja, haviam coisas vindo
ao nosso encontro. Haviam exércitos, carruagens vindo ao nosso encontro. E o medo, ele foi natural, é algo natural. Surgiu-se um medo do amanhã, um medo do dia seguinte, um medo de como eu vou colocar a comida dentro da minha casa, como é que eu vou trazer segurança para minha casa, como é que eu vou planejar e projetar o meu futuro. E nós precisamos entender que nesse tempo de pandemia, nesse tempo de medo, de caos, de economia doida, nós temos que ser estratégicos. Porém, eu sei que é muito difícil ser estratégico quando existe medo. Quando existe um cenário de medo, é difícil com que alguém tenha uma estratégia boa, porque o medo ele ali paralisa, muitas vezes o medo ali tira a pessoa de um raciocínio talvez mais lógico, até mesmo um raciocínio mais espiritual. O medo ele serve como uma prisão, mas nós precisamos ser estratégicos. E da mesma forma que nós precisamos ser estratégicos, nós precisamos entender também que é natural ter medo. Então talvez você que esteja me ouvindo aí possa falar, mas eu tô com uma paura, tô desesperado. Calma, tô dizendo aqui para você que é natural. No momento de notícia contrária, assim como aquele servo teve medo, ai meu Senhor, o que nós vamos fazer, como é que vai ser? Talvez você esteja tendo a mesma reação. E eu quero dizer para você que é natural. Por mais que nós precisemos ser estratégicos, também é natural ter medo. Eu quero dizer para você que mais importante do que você ficar pensando no que você tem que fazer, no que você tem que falar, talvez mais importante que isso é você pensar no que você não tem que fazer, no que você não tem que falar, no que você não tem que pensar. Porque na hora que vem esse caos, o nosso cérebro ele vai começar a tentar pensar em alternativas, isso é natural, de como que eu posso vencer isso, essa estratégia, como é que... Não somente estratégias de o que eu devo falar, o que eu devo pensar. Eu quero que você desenvolva a habilidade de pensar o que você não tem que fazer, o que você não tem que pensar, o que você não tem que falar, para que você possa começar a raciocinar em todas as esferas, com uma visão 360. E eu quero mais uma vez afirmar o que eu iniciei o vídeo dizendo. Se você tiver com medo, vai com medo mesmo. Não espere todo o seu medo ser sumido, desaparecer. Vai com medo. Porque existe alguém que está com você, existe alguém que no momento da adversidade, no momento da angústia, diz que toma você pela sua mão direita. E aqui eu quero começar a trazer esperança para você nesse meio de caos, nesse meio de pandemia. E se você se encontra nesse cenário, a partir de agora você vai começar a trazer uma confissão positiva, uma confissão em linha com a palavra de Deus. Comece a dizer, por mais que eu esteja com medo, comece a dizer, eu não vou ter a minha família abalada. Começa dizendo, eu não vou ter a minha fé abalada, eu não vou ter a minha paz abalada, eu não vou ter a minha igreja destruída, eu não vou deixar com que a minha paz, seja drenada. Afinal de contas, essa paz que nós temos foi conquistada com um preço alto. Foi conquistada com o preço de um sangue vertido por você numa cruz. Então é nessa hora que você precisa começar a ter uma confissão alinhada, para que esse medo que talvez esteja instalado em você, ele comece a dissipar, ele comece a diminuir. E como eu disse no início do vídeo, já disse algumas vezes, vai com medo mesmo, comece a confessar no meio do pânico, comece a confessar no meio do caos, comece a confessar em meio ao medo, comece a confessar, eu não serei abalado, eu sei quem luta por mim, eu sei quem é o meu juiz, eu sei quem é o meu médico, eu sei quem é o meu advogado, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que a minha igreja não vai ser destruída, eu sei que a minha família não vai ser destruída, eu sei que essa paz não vai ser perdida, não vai ser drenada, porque isso tudo que eu tenho, as promessas de Deus foram conquistadas por um alto preço. Então comece a alinhar a sua confissão, comece a trazer a sua visão a uma visão certeira, a uma visão com foco. Foco em quê? No autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então voltando ao texto, se você for lá ler o texto que nós estamos vendo, o mais interessante é a resposta do profeta. O profeta diz, não tenha medo. E aqui eu quero, como um profeta de Deus, falar isso para você, não tenha medo. Não tenha medo. Foi a primeira resposta que o profeta deu ao servo. Quando o servo disse, ai meu Senhor, o que vai ser de nós? Estão vindo aí as carruagens. Ele disse, não tenha medo. Quais são as carruagens que estão vindo hoje? Contra você, contra a sua família, contra o seu business, contra o seu negócio, contra a sua saúde. Qual é essa carruagem? Quem é esse exército contrário que está se levantando contra você? Eu estou aqui para dizer, assim como Eliseu disse, não tenha medo. E da mesma forma com que ele disse, não tenha medo, eu quero que você tenha um entendimento e pegue esse insight para você. Eu sempre trago inputs, insights práticos. Mais importante do que foi dito foi quem disse.
E quem estava dizendo ao servo foi o profeta Eliseu. Quem estava dizendo ali ao seu moço, aquele homem, aquele servo, foi o profeta Eliseu. Então ele disse, não tenha medo, mas eu quero que você não se apegue somente ao que foi dito, eu quero que você se apegue a quem disse. E quem está dizendo isso para você agora não sou eu, mas é o Senhor Jesus Cristo que está dizendo para você, não tenha medo. E volta lá na história como eu comecei a dizer com o Lorenzo, por que eu consegui acalentar o coração dele? Porque eu sou o pai dele. Porque mais forte do que eu disse para ele, não aconteceu nada, filho, eu estou aqui com você. Talvez se uma pessoa desconhecida falasse a mesma frase, falasse o mesmo texto, trouxesse a mesma narrativa para o meu filho, não traria eficácia nenhuma, porque ele ia dizer, quem é você que está dizendo isso para mim? Agora, o que trouxe respaldo por aquilo que eu estava fazendo foi quem eu era para o meu filho. Eu sou o pai dele. Então, quando um pai chega e fala, eu estou aqui com você, mesmo que tenha acontecido alguma coisa, eu estou aqui com você no meio da noite, eu estou aqui com você no meio da escuridão, eu estou aqui com a minha mão, sabe, te consolando, eu estou aqui ao seu lado, pode descansar seguro. Então, pega isso para você nessa hora, nesse vídeo, e entenda que mais do que Deus está dizendo para você, não tenha medo, quem é que está dizendo isso para você? Não é o político, não é o governante, não é o seu chefe, é o próprio Senhor Jesus Cristo que está dizendo para nós nesse tempo, não tenha medo. E por que Eliseu pôde dizer isso ao seu servo, aquele moço? Sabe por que ele pôde dizer isso? Porque nós estamos lendo 2 de Reis 6, o 16 e 17. Mas se você voltar um pouquinho na sua Bíblia e for ler 2 de Reis 4, ali ele é o mesmo profeta que encontra aquela viúva. Eliseu é o mesmo profeta que chega na casa daquela viúva e encontra ali a perspectiva dela, dizendo, meu marido morreu, eu estou aqui com meu filho, eu não tenho nada, eu estou com dívida, eu não tenho provisão, eu não sei o que eu vou fazer, o que eu tenho é uma botija, um pouco de azeite, um pouco de óleo. Esse mesmo profeta, que lá no capítulo 6 vai falar para o seu servo, não tenha medo, foi o mesmo que há 2 capítulos atrás, no 4, estava com aquela viúva em toda aquela perspectiva, em todo aquele cenário que você conhece a história. E ali, com aquela viúva, ele teve a habilidade de ver o que ninguém conseguia enxergar com os olhos humanos. O que aquela viúva, o que aquela mãe não conseguia enxergar com os olhos naturais. Ele teve a habilidade, por ser um profeta, por ser alguém da parte de Deus, de enxergar algo que ninguém conseguia ver no meio do caos. Ele conseguiu ver o que a viúva não conseguia ver. Porque ela estava ali olhando com os olhos naturais. E ele estava olhando com o olho, com o seu olhar, com uma lente, olhando algo sobrenatural, algo que não estava visível ali, algo que não era matemático, algo que se ela fizesse as contas, o que eu tenho de óleo, o que eu tenho aqui, a botija, isso não, eu vou ter que morrer, eu vou alimentar meu filho e vou morrer. Mas ele estava com uma perspectiva diferente, ele estava com uma lente diferente, ele estava enxergando com os olhos espirituais. Da mesma forma com que nós nesse tempo devemos olhar. Nós não devemos olhar somente com os olhos naturais. Natural é o que está acontecendo, é o que você liga e vê a TV, é o que chega de notícia no seu smartphone, são as fake news, são os dados de quantos estão morrendo, de quantos estão sendo contaminados. Isso está no âmbito natural, isso é o que você consegue enxergar, o que você consegue ouvir naturalmente. Mas agora eu quero que você veja com a perspectiva do profeta, com a perspectiva de alguém da parte de Deus, que enxerga no meio de um caos, no meio de uma situação de escassez, assim como aquela viúva, enxerga algo que o homem e o olho natural não conseguem enxergar. Ou seja, estou indo para o final do vídeo dizendo que o que o profeta Eliseu diz para a mulher em 2 de Reis 4, depois, mais à frente, ele pratica em 2 de Reis 6. Ele só pôde ali na hora que ele falou para aquele moço, para aquele seu servo, não tenha medo, porque ele já havia vivido algo sobrenatural há 2 capítulos atrás. Quando ele traz ali aquela resposta, não tenha medo, lembre-se do que eu disse, mais importante do que ele disse foi quem disse, foi alguém que já havia provado de algo sobrenatural. Você conhece o final da história da viúva, o que ela fez ali, depois da palavra do profeta. Então quando ele chega para o moço e fala, não tenha medo, ele sabia o que ele estava dizendo, ele sabia o Deus que ele servia e ele sabia o que iria acontecer naquela situação, porque ele estava enxergando com os olhos que não eram os seus olhos naturais, e sim os seus olhos espirituais. E como eu disse, indo para o final do vídeo, o que eu vejo em intimidade com Deus é que nesse tempo, alguns de nós, e agora eu quero trazer para o nosso lado aqui, nós que somos pastores, pregadores, que somos homens de Deus, que somos à frente de um ministério de ovelhas, no altar, nós estamos vivendo um tempo que nós estamos tendo que viver, mais do que nunca, aquilo que nós pregamos. Aquilo que nós pregamos há algum tempo atrás, talvez, há tempos em que não estávamos numa crise instalada, claramente,
Nós estamos agora tendo que viver aquilo que nós sempre pregamos. E isso tem sido maravilhoso, porque nós só podemos viver isso e ter essa habilidade em colocar isso em prática, porque nós pregamos isso há muito tempo. E as palavras de Deus estão no nosso bom tesouro. Estou falando aqui da minha vida. Eu estou tendo que viver coisas que eu preguei há 1, 2, 3 anos atrás, onde nós estávamos ali instruindo um povo e agora todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos vivendo o mesmo cenário econômico, o mesmo cenário de quarentena, de vírus, de caos. Então olha que maravilhoso isso. Eu quero que você tenha essa perspectiva. Hoje, assim como eu, você vai viver coisas que você já recebeu de Deus, de instruções passadas. Por isso que nós devemos trazer à nossa mente o que nos dá esperança. É por isso que eu tenho falado que a cada encontro Deus nos dá instrução. E o que nós fazemos com essa instrução é o que vai ser o diferencial no nosso dia a dia. O que você vai fazer com todo esse tesouro que você tem recebido de Deus é o que vai fazer a diferença nesse tempo de medo, nesse tempo de caos. Então nós estamos sendo obrigados a viver aquilo que nós estávamos pregando, aquilo que nós estávamos recebendo de instrução de Deus. Eu espero que você esteja entendendo todo esse ambiente, todo esse tempo, toda essa perspectiva que nós estamos vivendo na atualidade. Todos nós estamos vivendo as mesmas circunstâncias. Quero terminar com um alerta para você, porque você sabe que eu bato muito numa tecla que se chama zona de conforto. E aí você vai dizer assim, ó bispo, mas nessa hora, zona de conforto, no meio da crise, quem está confortável nisso? E eu quero que você tenha cuidado, porque o próprio medo pode se tornar para algumas pessoas uma zona de conforto. Uma vez que você tem aquele primeiro choque do que vai ser da minha vida, mas você sabe que existe uma tendência a nós humanos, existe uma tendência de nós humanos nos acostumar com o ambiente que nós estamos. E você sabe que existem pessoas que já estão se acostumando com esse ambiente de medo. É isso mesmo. Pessoas que já passaram daquele primeiro choque e falaram assim, é isso que está acontecendo, então eu vou acomodar, eu vou sentar em cima desse medo, desse cenário e vou me acomodar. Não seja esse. Eu quero trazer esse alerta para você. Por mais que você esteja com medo, você vai com medo mesmo, mas você não vai se acomodar em meio ao medo. Porque uma vez que você faça isso, você pode trazer destruição para a sua vida. Então não se conforme com aquilo que você está vivendo. Não se conforme com esse medo, não deixe com que esse medo seja o seu novo cenário, não deixe com que a dívida, com que o caos, com que a pandemia te traga um cenário confortável. Agora é isso que vai ser, então vou ficar na minha casa e sei lá o que vai ser da minha vida. Não seja desse. Nós, no Senhor, diz a palavra, somos vencedores. Só é vencedor aquele que batalha, aquele que guerreia, aquele que vai na luta. Não é aquele que fica em casa trancado esperando a morte chegar. Não, não se acovarde, não se atemorize das más notícias. Pelo contrário, você tem aí uma armadura espiritual para que nessa hora você possa combater o bom combate, para que você possa não ficar estagnado e preso em meio ao caos, mas que você possa viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Não faça do medo a sua realidade. Não faça do medo o seu lifestyle novo. Pelo amor de Deus, pelo amor daquele que deu um sangue por você. Vença esse medo. Eu estou dizendo aqui, eu quero terminar dizendo com a frase, que a fé, é o que diz a Bíblia, é o contrário do medo. Ou você decide viver por fé, ou você decide viver no meio do medo. Os dois não são congruentes. Não dá para você viver com fé e com medo. Se você estava com medo até o início desse vídeo, eu quero dizer para você, ative a sua fé agora, a fé que Deus já te deu, para que no meio do caos, você, no meio do medo, viva aquilo que Deus tem para você e que toda essa fé que já está em você possa neutralizar todo esse medo e que você, assim como todos os homens de Deus, assim como esse servo não temeu depois da palavra de Deus, você termine esse vídeo não temendo mais nada, porque você sabe aquele que está dizendo para você, não temas. Era isso que eu tinha da parte de Deus para trazer para vocês. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido, que você possa meditar em tudo que o Senhor falou ao seu coração. Se você quiser ler as passagens, lê na sua Bíblia, indique esse vídeo, compartilha com o maior número de pessoas. Pessoas precisam ser alcançadas por essa fé. Até quarta que vem, deixe seu like, deixe seu comentário e vamos juntos impactar o maior número de pessoas para a honra e para a glória daquele que nos chamou. Até quarta que vem, é nóis!